Certa vez em Brasília, eu estava me queixando com um repórter da revista Veja de como a cobertura jornalística é tendenciosa sobre temas econômicos, reforma da Previdência, reforma administrativa, trabalhista, tributária, etc. E que essa parcialidade, totalmente pró-mercado, é mais prejudicial à sociedade do que as fake news. É claro que ele discordou de mim, admitiu sim que a imprensa comete erros, mas que os corrige tão logo os identifica, o que não é verdade, e encerrou a conversa com o clichê de que sem uma imprensa livre não há democracia. Esse papo é velho, não passa de lenda urbana, mas ainda funciona, tanto que os operadores da notícia continuam usando e reiterando essa ideia glamurosa, nobre do papel da imprensa para a sociedade em editoriais, em artigos e em campanhas publicitárias, como essa da Folha de São Paulo, cujo slogan é "Sem liberdade de imprensa não há democracia". Mas de onde vem essa ideia de que a imprensa é um dos pilares da democracia? E mais, a que tipo de democracia eles estão se referindo? Não deixe de ver até o final este vídeo para entender toda a história. Nos primórdios do século XVII, ou seja, em 1600 e pouquinho, os bares, os cafés, os pubs, os botequins de uma maneira geral, eram centros de difusão de mexericos, de histórias, de debates políticos. Por quê? Porque era para lá aonde iam os viajantes, os aventureiros, os marinheiros. E muitas vezes eles deixavam registrados essas histórias, o que eles viram em suas andanças pelo mundo, em livros. Com a invenção da prensa por Gutenberg, os tipógrafos passaram a imprimir essas histórias. Dali para o surgimento da imprensa foi um pulo. Mas a imprensa moderna, do jeito que a gente conhece, leva um tempinho para aparecer. Em 1709 é fundado o The Tatler, um diário de sotaque inglês especializado em notícias e, adivinhem, em fofocas. Eu aumento, mas não invento. E naquela época havia uma forte insatisfação popular nas colônias britânicas com a coroa. E nesses momentos de descontentamento social, a imprensa é muito procurada. Porque as pessoas têm um instinto de buscar entender e saber o que está além da sua experiência direta, da sua experiência pessoal. E as notícias cumprem parte desse impulso básico humano. E além de tudo, uma sociedade bem informada e crítica é um incômodo para governos e governantes autoritários e despóticos. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje no Brasil não é mera coincidência, tá ok? Cala a boca, não te perguntei nada! Criticar a coroa era, naquela época, menos grave do que revelar um fato. Olha só que bizarro. Quanto maior a verdade, maior a gravidade do crime. Porque um mexerico, uma difamação, uma fake news era muito fácil de ser desmontado. Mas uma verdade, um fato, era muito perigoso, porque você estava literalmente despindo o rei, colocando em risco as estruturas do poder constituinte. Era como você responsabilizar, criminalizar um jornalista por ter revelado conversas criminosas entre um determinado juiz e procuradores da República para incriminar um político. Bom, então, dois jornalistas formularam uma ideia genial a fim de se protegerem das penalizações de leis arbitrárias como essa, dizendo o seguinte, que não, a verdade deveria ser uma defesa contra a difamação e não o contrário. Talvez aí tenha sido a semente da ideia da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, mas foi somente quando ela foi introduzida na Constituição americana, na forma da primeira emenda, é que ela se consagrou como o chamado pilar da democracia. Esse ideal, assim como a democracia, de servir à sociedade, ao conjunto da sociedade, e não aos governantes de plantão,
muito menos aos grupos, aos fortíssimos grupos de interesse, prosperou, se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil. Eu pergunto a você que pertence a uma classe social que não é atendida pelo Estado, ou seja, você não consegue dar educação de qualidade gratuita para os seus filhos, você não consegue dar uma saúde de qualidade para a sua família, você está à mercê da violência porque o Estado não chega até ao seu bairro, à sua rua, ou se você pertence à classe média e precisa raspar as suas economias para dar educação de qualidade, saúde de qualidade para a sua família. Você acha que essa democracia serve para você? Bom, se não serve, a gente então tem que repensar que tipo de democracia nós queremos ou que tipo de imprensa nós precisamos. Nos próximos episódios, eu vou descrever com detalhes como funcionam as engrenagens dessa máquina de fazer cabeças que se chama imprensa. Pessoal, eu já ia me esquecendo de indicar o livro, como eu havia prometido. No final de cada episódio, eu indico uma leitura de temas que tem a ver com o nosso canal. Deixa eu pegar o livro aqui. O livro que eu estou indicando aqui é do Philip Knightley. É um jornalista famoso inglês, foi correspondente de guerra. O livro se chama A Primeira Vítima e conta a história dos correspondentes de guerra, dos principais conflitos armados da Crimeia até o Vietnã, e ele conta como esse profissional era visto como um herói e como ele agia como propagandista e fabricante de mitos, tá? E por que o título A Primeira Vítima? Porque numa guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Isso não se aplica apenas a conflitos armados, mas também a todo tipo de guerra, guerra de comunicação, guerra ideológica, como vemos hoje no Brasil, sobre questões econômicas, políticas e sociais. É um livro muito bom, só que eu acho que você vai encontrar apenas em sebo. Se você tiver sorte e interesse, você não vai se arrepender. Tá bom? E eu fico por aqui. Tchau!